Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje estamos aqui para falar da primeira semana de vida das aves. Muitas vezes falamos que é importante termos em atenção a fase inicial do desenvolvimento dos animais. Nunca aprofundamos muito o assunto, só dizemos que é importante, é importante. Hoje vamos tentar desenvolver um bocadinho mais esse assunto e tentar perceber porque é que é assim importante esta análise a esta primeira semana e porque é que devemos ter em atenção. Um, Principalmente e antes de tudo, porque depois de fazermos esta análise, depois de percebermos o que é que acontece um pouco aqui nesta fase, também nos vai permitir a tomar algumas decisões. Se estamos preparados para trabalhar com um pinto um dia ou devemos trabalhar com um pinto recriado, por exemplo. Tudo isso, todo o nosso ambiente vai influenciar este tipo de decisões e é para isso que tento transmitir algum deste conhecimento para facilitar também as vossas decisões. Mas vamos ao que interessa. Porque é que é importante então? E cada vez mais isto é importante percebermos esta primeira semana. Porque apesar de uma semana ser sempre 7 dias, para já ainda não há volta a dar, historicamente esta semana, em termos de vida útil do animal, tem cada vez mais um percentual maior. E porquê? Porque a vida útil do animal cada vez está mais curta para atingirmos o mesmo peso, digamos assim, isto no caso da produção de frangos para a carne. Há muitos anos atrás, por exemplo, para atingir o peso X, o peso que o mercado pede, digamos assim, precisávamos de 60, 70 dias. Hoje, para atingir esse mesmo peso, conseguimos fazê-lo de forma mais eficiente, cerca de 40 dias. Estamos a falar então que a primeira semana de vida representava para o animal cerca de 10%, hoje já representa cerca de 15, 16% da sua vida útil. Então, se esta semana já era importante, hoje ainda é mais. É uma semana que algumas decisões que nós tomamos pode ser difícil reverter alguns erros e num espaço temporal mais curto, numa importância maior percentual na vida útil, então ainda é mais difícil é conseguirmos fazer isto. Claro que isto são números da indústria, é difícil às vezes termos outro tipo de números, mas apesar de não ser os números que vamos utilizar em nossa casa, dá-nos uma vantagem porque temos um caminho a seguir e um método, uma comparação que podemos fazer com esses números. Mas seja aos 42 dias, seja aos 100, seja um ano, seja para a carne, seja para os ovos, é importante percebermos que muita coisa acontece aqui nesta semana de vida e muita coisa importante que vai influenciar o nosso futuro, isto em termos produtivos. A primeira semana representa o maior crescimento do animal. E com isto, o animal não vai ser a fase que ele vai ganhar mais peso. Em termos de proporção, de, o crescimento por dia, digamos assim, é que vai ser maior. No espaço de tempo que existe, é a fase que ele vai crescer mais. Para termos ideia, hoje, cada vez mais, as tabelas de comparação, as tabelas de produção, muitas vezes não aparecem que o pinto deve ter um peso X ao sétimo dia. Hoje trabalhamos mais com proporções e para terem uma ideia, o pinto de um dia ao sétimo dia deve ter, dependendo do trabalho que se faz, e mais uma vez ressalvo, estamos aqui a falar de números industriais, de trabalhos no limite, com todas as potencialidades, estamos a falar de
4,5 vezes o seu tamanho inicial, ou seja, há aqui um crescimento brutal e que o animal tem toda a capacidade genética para o fazer. Se nós não dermos as condições para essa capacidade genética se exibir, podem ocorrer aqui situações que mais à frente não as vamos conseguir remediar, digamos assim. Porquê? Porque aqui existe um crescimento principalmente de vários órgãos importantes como o pâncreas, intestino, fígados, todos eles vão crescer, como é lógico, mas nesta fase, mais que o seu crescimento muscular, digamos que a carne que nos interessa, vai haver um crescimento de todos estes órgãos influentes que nos vão. Eu não gosto de dizer que eles são mais importantes do que outros, porque isso não é verdade. Isto é uma máquina muito afinadinha que, havendo uma falha, todas as outras ficam comprometidas, mas estes órgãos, principalmente o intestino, está ligado muito à saúde do animal, está ligado muito à absorção, às conversões alimentares. É muito importante que ele faça e tenha a sua capacidade máxima nesta fase. E para isso temos que lhe dar material de trabalho, senão ele não se consegue desenvolver na totalidade, porque é a partir destes órgãos que nós vamos potenciar o nosso trabalho que procuramos nesses animais, que é o quê? A carne e os ossos. Os ovos, por norma, são estes dois. Podem haver aqui outras variações, mas a grande maioria será por aqui. Para nós termos uma noção de um crescimento tão rápido que acontece, existem algumas fotografias em que, com diferentes tamanhos, para estes primeiros 7 dias, do 1 até ao 7, em que nós conseguimos ver mesmo sem precisarmos de medir ou de pesar. Claro que se quisermos fazer um trabalho com mais pormenor, com mais rigor, mais científico, devemos fazer esse trabalho com pesagens, medições, tudo assim. Mas mesmo que não façamos esse trabalho, o crescimento é tão rápido que, se nós estivermos ali cerca de 24 horas sem ver o animal, conseguimos ver já uma diferença no seu tamanho, porque a proporção de crescimento é tão grande, e daí esta importância que temos que dar condições para conseguir que esse crescimento aconteça, porque é muito importante para o que vai acontecer no futuro. Porque isto, como já disse, é uma máquina que está ligada e nós só temos que pensar de uma maneira. Ele vai crescer, os seus órgãos vão crescer, os seus órgãos vão nos proporcionar no futuro mais produção, seja ela do que for, e mais produção, mais rentabilidade para nós. Então é importante percebermos este ciclo e fazer estas pequenas ligações de 1 mais 1 mais 1 mais 1 para percebermos o que é que está a influenciar o nosso resultado final. Porque não podemos pensar só no resultado final, só quando ele for grande. Temos que começar cá atrás e perceber todo o caminho que ele toma para atingirmos o máximo potencial daquele animal. Quanto mais cedo conseguirmos que eles atinjam estes números, mais cedo a nossa produção vai acontecer, mais cedo, por norma, a nossa rentabilidade vai melhorar. Daqui a importância que temos nos primeiros dias que aconteça o consumo de alimento. Vamos falar também, e aqui deixei para um vídeo à parte, como é que vamos controlar se o animal está a consumir alimento, porque para haver este desenvolvimento é preciso haver um alimento, além de correto na quantidade e nas alturas certas, mas isso vamos deixar para outra fase. Aqui falei muito de tamanho, mas temos que perceber que nem tudo é só tamanho, não é só os órgãos que vão ganhar tamanho,
e ocupar espaço dentro do animal. As suas capacidades também são melhoradas e vão estar influenciadas pelo tratamento, pelo cuidado que temos com o animal nesta fase. Podemos ter, por exemplo, um animal que até cresceu e teve algum desenvolvimento considerável, por exemplo, no intestino, mas a sua capacidade de absorção não foi tão estimulada como devia ser e então vai ficar comprometida no futuro. No seu trato digestivo, quando estiver lá a passar um alimento, se calhar na sua capacidade, vamos imaginar assim uns números à sorte, de 100 kg de milho que passa lá em toda a sua vida, e ele aproveita 80, se essa capacidade for comprometida, estamos a falar que em vez de 80 kg só vai aproveitar 70. No caso de ovos, se em vez de uma produção de 300 na sua vida, vamos ter só 290 por causa desse erro que aconteceu lá atrás na primeira semana. São pequenos apontamentos que devemos ter em atenção, que é muita coisa a acontecer num curto espaço de tempo, e daí a nossa importância nesse sentido. Já falei também na questão da correspondência de peso, e cada vez mais há alguns estudos que apontam na rentabilidade do animal nesse sentido. E em termos de proporções, a chegada do pinto com o peso, depois ao 7º dia deve ter uma proporção em função desse peso. No caso da grande indústria, já falámos na questão dos 4,5. Na nossa casa provavelmente será uma conversão mais pequena, noutras talvez não, tudo depende das condições que nós tivermos. O que é importante percebermos é que depois este tamanho, o peso aos 7 dias também vai ter uma conversão para o peso final. No outro dia estava numa leitura e vi lá um estudo que dizia que o peso ao 7º dia poderíamos ganhar até 10 gramas no último dia, ou seja, por cada grama conseguíamos, por cada grama perdida poderíamos perder até 10 gramas na fase final, isto nos cerca de 40 dias, se não estou em erro. Não parece muito, mas depois a gente começando a somar 1.000, 10.000, 15.000 francos, a coisa começa a ser muito. Com as margens que se trabalham hoje, ainda pior, porque o custo que as matérias-primas estão hoje, todas as perdas, as perdas que a gente conseguir eliminar e reduzir é ótimo, porque cada vez os preços estão mais esmagados, as matérias-primas estão altamente com preço especulativo, e então temos que conseguir diminuir estes erros ao máximo. Existem algumas coisas que podemos fazer nesse sentido. Que características é que podemos tentar trabalhar nesse sentido para melhorar? Em primeiro lugar, a qualidade dos animais. Aqui não há muito a fazer. Se adquirimos os animais, tentar adquiri-los com as melhores condições de saúde possível, verificar se tem alguns defeitos. Se trabalhamos com a produção própria, verificar também se eles tiveram algumas dificuldades na eclosão dos ovos, que vai trazer algum defeito. Se há alguma linha que tem ali alguma genética que proporciona pequenos defeitos no animal, é eliminar essas linhas, porque todos esses problemas que eles vão ter vão atrasar a sua capacidade e o seu desenvolvimento. A temperatura
e ambiente local vai influenciar. Sabemos que os animais precisam de uma temperatura muito alta nesta fase, que os vai ajudar a regular a temperatura interior, e é tão simples quanto, se ele não tiver energia para manter a sua temperatura nos níveis exatos, que essa temperatura teremos que ser nós a fornecer. Se ele não tiver, o que ele vai fazer é e tiver indeciso entre precisa de, vamos imaginar, 1000 calorias, e ele precisa de 1000 calorias para se aquecer ou para desenvolver, por exemplo, o intestino. E ele, meus amigos, eu com o intestino mais curto consigo sobreviver, mas sem temperatura não consigo. Por isso ele canaliza toda a energia para a sobrevivência. Nisso o nosso organismo é muito inteligente, o nosso, no caso o das aves, o nosso também é, não é igual, não é diferente. Vai fazer aqui pequenas escolhas de forma a garantir principalmente a sua sobrevivência e só depois a sua produção. Temos também camas, o tipo de camas e a umidade. Aqui noto alguns erros nas produções de desvalorização neste tipo de situações. Seja a cama, por exemplo, nos sítios em cimentos, com uma boa camada para é mais uma camada de proteção para o frio que vem de baixo. Se for em redes, a perder bastante calor em pequenas criadeiras, temos que ter em atenção isso e, acima de tudo, proporcionar um bem-estar para que o animal se levante e se deite, e proporciona aquele, sempre que ele quiser e sempre que ele tiver necessidade, se desloca aos seus comedouros e bebedouros, porque se a cama não for confortável, se a cama não tiver condições, ele não se vai levantar tantas vezes. O próprio caminhar permite algum desenvolvimento no animal, também é importante que não esteja sempre deitado, e se tiver dificuldades em pôr a pé ou deitar, porque a cama não proporciona esse bem-estar, então temos aqui um ponto crítico que precisa de ser melhorado. Os comedouros e bebedouros, muito importante, a qualidade da água, o tipo de acesso que tem, se estão em tamanho adequado para este tipo de animais, as bordas, por exemplo, que não permitam que se molhem e por causa de descer temperaturas, que estejam em quantidade para o número de animais que temos, para não haver ali pequenos confrontos. Limpeza acima de tudo, água com qualidade, atenção à água que não sabem a proveniência exata, e análise é importante, porque pequenos micro-organismos que podem influenciar a vida inicial dos vossos animais. Comedouros é a mesma coisa, comedouros em quantidade suficiente, comedouros com as estruturas necessárias para um bom acesso aos animais, ração ou misturas, utilizarem matérias-primas de qualidade, tamanho da partícula muito importante, adequado a esta fase de vida, qualidade nutricional em que consigamos que todas as necessidades do animal estejam cobertos. É importante ter algum acompanhamento nesse sentido, fazer boas escolhas. Tudo isto precisamos de ter em conjunto. Não adianta ter só uma boa, não adianta ter só uma má, tem que ser tudo em conjunto, e uma das formas que podemos ver também é através da análise do comportamento dos animais. Eles, por norma, são muito homogéneos na sua distribuição, nos seus comportamentos. Se houverem ali questões diferentes, se estiverem todos de um lado, ou se não estiverem de um lado que eles não usem, ou um bebedouro que eles não usem, ou comam sempre do mesmo comedouro, percebam que essa é a maneira deles falarem connosco, e é muito importante despendermos algum tempo no sentido de observarmos esses comportamentos, e se isso acontecer,
vai acabar o mundo, tudo vai ir por ali abaixo. Não, vamos tentar melhorar e na próxima vez a ver se essas situações não correm tão mal como correr. O mundo não acaba aqui, isso são coisas que acontecem. O que temos que fazer e que temos que trabalhar é ter a capacidade de ser críticos connosco mesmo, porque senão só estamos a enganar uma pessoa, que é nós próprios, não é mais ninguém. Partir para a batalha e dizer assim, olha, isto está mal, vou mudar, na próxima vou fazer melhor. E na próxima vai ser melhor e vai aparecer outra coisa e vamos melhorar. Amanhã há uma ideia nova, vamos melhorar. Outro dia eu vou estar aqui a contradizer algumas coisas que também já disse, porque houve uma melhoria, houve uma evolução e a nossa opinião e o nosso trabalho no dia a dia também existe essa mudança. Por isso é importante isto, é estarmos sempre críticos e a perceber o que estamos a fazer mal para modificar, para fazer bem. Até porque estas questões têm que ser visualizadas caso a caso, não há uma fórmula mágica. É preciso uma análise ao vosso galinheiro, às vossas estruturas, para perceber o que está bem, o que está mal. Acima de tudo, o que eu queria com a análise desta primeira semana de vida do animal é que percebemos que muito do que fazemos no início vai influenciar o nosso trabalho no fim. Não adianta, por exemplo, termos meia dúzia de frangos e alguém nos aconselhou usar aquela ração para as primeiras 3 semanas de vida, mas eu vou tirar, vou dar só metade de milho porque é cara e depois quando chegar lá acima, nada, esquece. Depois quando chegar lá acima, à parte dele colocar a carne no corpo, podes meter um cano pelo bico abaixo porque a coisa já não vai lá da mesma forma. Vai gastar mais dinheiro porque ele não vai ser tão eficiente. Tem tudo para correr mal. O trabalho deve ser feito bem do início até ao fim. É trabalhar bem, começar bem para acabar bem. Não adianta muito chegar ao fim. Vamos resolver alguns erros, mas não vamos conseguir resolvê-los todos na sua totalidade. O potencial genético está lá e temos que o trabalhar na hora certa. Se não conseguimos trabalhar na hora certa, vamos tentar corrigir na frente os problemas que não resolvemos atrás, mas não vamos conseguir resolvê-los na totalidade e vamos resolvê-los com um custo muito maior, que isso é o que menos nos interessa. Espero que tenham gostado, já sabem, como sempre, se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem um comentário ou enviem uma mensagem. Fiquem bem e até à próxima.